Hoje vim realizar todo o sonho dos meus ancestrais e deixar para trás todo o pesadelo que os desfez. Mama África, Mama África. Começa o Take the Light, só pra ver se rola. Ok, vamos lá. Pensando numa coisa assim. Amarrado de crioulo sem banda, tá? Vai, Tem uma banda pra pra mim, outra super. Vai. Sejam todos vocês muito bem-vindos. É uma grande felicidade o encontro transatlântico. A energia boa, positiva. Take the lights from your mind. Hello, brother. Mama, Papa, drive your dreams away. Mais uma. Vai ouvindo. A gente faz 4. Vai voltar o tema. Vamos voltar todo mundo. Vai sim! Vamos. Gente, coisa que está fácil não. Amarbar com o crioulo. Lá
lava aquele carro, Pernambuco, está falando em Pernambuco. Claro, longe, eles têm um lindo, está falando em Recife. A mim, gente, Recife para cima está 3 horas de Cabo Verde, a mim nem penso chamar para fazer aquela coisa ali para ficar bonito. Então, esse gosta de estar ali na São Paulo para não fazer ele bonito. Ríbala! Não está junto. Eu uma vez escutei uma música e aquilo tudo rimava e eu não sabia que as palavras rimavam. Eu tinha 10 para 11 anos de idade, então para mim era uma grande brincadeira ver que palavras elas rimavam. Foi incrível, foi um grande presente para minha vida isso. E aquele texto, aquela música, ela parecia que descrevia um pouco da minha vida. Parece que a minha vida estava naquela música. Aquela música se chamava Rap e eu quis fazer igual. E aí eu senti que eu era capaz de fazer alguma coisa. O rap me deu essa oportunidade de eu sentir pela primeira vez na minha vida ser capaz de fazer alguma coisa. Naquele momento eu passei a existir. Os passarinhos ir morrendo sozinho. Vai dando fade, Vini. Aí é contigo, Dan. Ficou calado, toma cuidado, que o homem vem aí. O homem vem aí. Corre, acorde, ali tá pegando fogo. Olha ali, tá pegando fogo. A Amazônia tá pegando fogo. Nossa! Corre, acorde, ali tá pegando fogo. Olha ali que tá pegando fogo. A Amazônia tá pegando fogo. A Amazônia tá suave. Elas estão tudo. Invadindo o Congresso, vomitando poluentes com o logotipo impresso. Tem R, quem é do mangue não esquece. As vítimas perecem, as famílias enlouquecem. Um caranguejo gigante decepando seus corpos, aniquilar suas famílias, jogá-las aos corvos. Garças bizarras movidas a óleo, sem dó e sem dor, bicando seus olhos, sobrevoando em campos uma seleção de mortos. Um amigo de Dino estava em Londres e mandou um beat. Ele que já trabalhou com tantos artistas mundiais, chegou, mandou um beat, esse beat tocou no nosso coração e foi pro disco. Fizemos esse som, essa releitura, e para nossa alegria, faltando uma semana para essa apresentação, a gente recebe um e-mail de um convite para participar de um disco. E o jovem preto periférico de Mauá, que está fazendo seu disco de jazz, e quando a gente escuta o som, ele era o dono da música que foi sampleada em Londres, família. Muito louco hoje você vê, mano, o jazz começou com os negros, num âmbito de ancestralidade, espiritualidade, de resistência, tá ligado? E no meio da história vem os brancos, tá ligado? Domina, toma posse. Hoje quem usufrui, quem pratica, quem leciona, quem faz isso é a classe média alta. Bem que a quebrada olha o jazz como um lugar elitista, olha o lugar de gourmet, música de elevador, uma música que não é acessível pra eles, tá ligado? Só que pelo contrário, a música é da quebrada, mano, em si, tá ligado? O bagulho veio de lá, mano. Então, tipo, é um resgate, mano, ainda mais, tipo, o Criolo Sampler é uma parada minha, onde me deu acesso, mano. Quantos temas de jazz, tá ligado? Quando eu comecei a estudar, eu falei, mano, eu já vi esse tema aqui por causa de, sei lá, do Nas, do A Tribe, do Criolo, tá ligado, mano? Tipo, do Racionais em si. Então, mano, pra mim é muito simbólico agora ter um som meu, tá ligado? Num som de hip hop, tá ligado? Do rap, mano. Tipo, um bagulho que me deu acesso, agora tá aí, ó. A galera vai ouvir, tá ligado? Então eu tô bem feliz, mano. Porque foi isso que eu tô nesse mundo hoje, mano. Agradeço a rua. Valeu, hip hop. Te amo.
Lá nasceu uma estrela que cá tá brilhando. Ali na mar voa uma areia que cá tá molhando, espalhado pelos mundo fora. Só rocha e mar, terra pó, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pó, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná, espalhado pelos mundo fora. Só rocha e mar, terra pó, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pó, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Lá nasceu boa estrela que cá tá brilhando. Ali na mar boa areia que cá tá moia, espalhado pelos mundo fora. Só rocha e mar, terra pobre, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pó, cheia de amor. Tem batuque, tem funaná, espalhado pelos mundo fora. Só rocha e mar, terra pó, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra sal, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Oh, petit, petit, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'aime. A pesquisa da música de Cabo Verde veio depois, porque como ela era o prato do dia, eu não precisei de a pesquisar. Estás a ver? Ou seja, o funaná e o batuque tocava e nós já dançávamos sem qualquer resistência. Então nós sentíamos atraídos pelo novo, pelo que vinha de fora. Eu fui educado e embalado pelo o batuque trazido pelas batucadeiras, neste caso a minha mãe, que nos embalava com o compasso 6x8.
com esse 6x8 nas costas, né? Bater-nos aqui, para nós arrotarmos o leite que bebíamos a mais. E o funaná, porque o meu pai era filho de um homem que tinha o que vocês chamam de sanfona, né? O acordeão, para nós chamamos gaita, em Cabo Verde. A gaita e o ferro, gaita para animar os finais de semana das famílias. Então eu honro muito esse legado, porque onde poderia haver muita lágrima e muito choro foi a música no sábado e no final de tarde, em que os nossos pais se vestiam dignos para ir para um barraco onde todos os cabo-verdianos se juntavam para celebrar e falar sobre a dinâmica do dia a dia. Eu vim de longe com passos curtos a carregar o peso dos muros que a vida ergueu. Faz tempo que aprendi a ser o vulto da sombra que não me deixa ser quem sou, mas nunca me venceu. Dizem que o mundo é dos fortes, mas eu sei que o segredo é resistir às derrotas. Em cada esquina uma escolha, uma porta, e eu aqui a fazer fogo lento na revolta. A vida é um beat que o tempo não pausa, eu danço fora do compasso que traçaram para mim. Na fome de vencer não perco a alma, porque no fim só conta o que deixamos no jardim. Fogo lento, eu cozinho a dor. Caralho, filho. Transforma cicatrizes num prato de sabor. Não fujo, eu enfrento o calor. Fogo lento, passo do medo, amor. Cada linha que escrevo é um pedaço da pele, sangue no papel, o grito que nunca ouvi. Fui aprendiz da dor, mas agora sou mestre, e cada batida é o eco do que vivi. Meu pai é músico e ele me ensinou primeiro a tocar bateria. Meu pai, além de músico, é pedreiro e padeiro, né? E então chegava em casa um esbalde de margarina desse tamanho, assim, né? E eu pegava aqueles baldes e fazia a minha bateria, ficava tocando no quintal da casa. E aí meu pai comprou uma DD12, que é uma bateria pequenininha, para montar um grupo evangélico, uma banda na igreja, e comprou um teclado. E aí eu tocava bateria na banda, só que todos os moleques da igreja queriam participar da banda. E meu pai era uma pessoa que gostava de ensinar. Só que todo mundo queria tocar bateria. E aí veio essa provocação de tocar o teclado. Nem sempre o teclado estava em casa, eu desenhava as teclas num pano de prato e ficava imaginando como era que era fazer aquele som do teclado num pano de prato ali, criando as minhas primeiras ideias. Eu faço música porque a música é uma extensão da minha vida. E essa é a forma que eu encontrei de expressar os meus sentimentos. Do you like? Isto é muito bonito. Tu não paras mais, mano. Quando já fico pra sempre com essa tendinite. Nunca mais faz um inferno. Na hora que ia descansar, mano, aí de novo, não, mano, não para! A gente tem como ter a voz das clarianas, Dandan? Você não me quis! Boa! Rapaz. Agora vai, porra! Gritaram! Você não me quis quando eu tava no plantão. Agora eu tô grandão, agora eu tô grandão. Você não me quis quando eu tava sem cordão. Agora eu tô grandão, agora eu tô grandão. Morei no bairro de Nova Descoberta durante boa parte da minha vida. Nova Descoberta
fica na zona norte do Recife, periferia da zona norte. A violência é muito grande nesse território. E trabalhava com meu pai na padaria, trabalhava com meu pai quando tinha um serviço de construção. A gente tinha uma vida bem difícil, assim, e a gente morava numa casa de barro. E eu me lembro que deu uma chuva tão pesada que a casa começou a entrar dentro do chão, né? Aí foi baixando e chama os vizinhos, aí tira a geladeira, tira a mesa, bota na casa de um, bota na casa de outro. E eu me lembro que a casa não tinha tranco, então ele botava pedaços de vassoura para poder sustentar a porta da casa. E aí eu ficava louco com aquela situação toda, assim. E a partir daquele momento eu disse, eu preciso ganhar dinheiro para ajudar a minha família, porque só meu pai não está conseguindo. Você não me quis quando eu tava sem cordão. Agora eu tô grandão, agora eu tô grandão. E você não me quis quando eu tava sem cordão. Agora eu tô grandão, agora eu tô grandão. Tira um pouco o efeito no refrão, tira um pouquinho mais. Eu cresci num ambiente de muitos desafios, né? A gente vem de um ambiente de um barraco, né? O recorte nosso de viela ele era composto por 10 barracos. Quase que um terreiro, que era o chão de barro batido. Não tinha um piso. E era madeira, a casa era feita de madeira e de lona de caminhão. Tinha um banheiro externo, né? Um banheiro que atendia esses 10 barracos, porque não tinha como cada barraco ter o seu banheiro. Tinha um poço d'água, porque não tinha água encanada, e a 5 metros do poço, um esgoto. Então a gente cresceu assim, crescemos dessa forma, nesse ambiente de desafios, né? Sem mais. Você não me quis quando eu tava sem cordão. Agora eu tô grandão, agora eu tô grandão. E você não me quis quando eu tava sem cordão. Agora eu tô grandão, agora eu tô grandão. E você não me quis quando eu tava sem cordão. Agora eu tô grandão, agora eu tô grandão. Eu nasci no sul de Portugal, em Quarteira. Onde eu nasci foi precisamente num bairro que vocês chamam de favela, não é? Lá nós chamamos de bairro social. Que o chão também era de terra batida, com uma vala aberta gigantesca que atravessava o bairro e todas as barracas, e tínhamos pontos de água, também não tínhamos água canalizada, então tínhamos 3 pontos de água que serviam mais de 1000 pessoas, né, que viviam ali naquele lugar. E foi assim que a minha vida foi se construindo, e nós cantávamos para esconder a fome. Nós espantávamos a fome a cantar. Me protegeu do mar. Eu chorei, você nem me viu. Vários parceiros que se foram, eu vou orar para vocês. Os irmãos que tem agora, eu vou cantar para vocês. Sem mais, sem mais, sem mais, sem mais, sem mais. Menina do copo, me dá um copo, mulher. A música africana, a cultura africana que se espalhou pelo mundo. Então, a cada canto desse mundo, você vai ver um pouco da matriz da cultura africana. O canto das clarianas surge dessa pesquisa dos cantos das lavadeiras, esses cantos de ofício, de resistência. E isso se encontra com os cantos afrodiaspóricos, criando um lugar de força e de memória. Bota o carro pra correr, senhor. O álbum é um protesto, o álbum é um improviso, é o acaso, é espiritual. O álbum também é atemporal, mas também temporal. Esse álbum mostra a face dos vários Brasis, né? E antes disso tudo, quando a gente se conecta com o Dino de Santiago, da onde vem esse Brasil negro, né? Agora eu tô grandão e você não me quis. Foi muito livre. Foi tão livre que eu nunca tive um trabalho tão livre. É tão livre até na forma de construção e na imprevisibilidade. É ir para o estúdio sem saber o que é que vai acontecer, mas tendo a certeza que alguma coisa ia sair.
Isso é confortável. É confiar tanto que o nosso encontro vai gerar alguma coisa. O Criolo, ele foi aquela pessoa que sustentou esse pilar. A gente vai ter que se encontrar, a gente vai ter que se encontrar, a gente vai ter que se encontrar. A vida às vezes é solitária. Então, vocês vão pro estúdio, a gente vai se ver. A gente já ganhou. A gente já ganhou. Então é isso. A gente já ganhou, a gente foi pro estúdio. Por que vocês foram pro estúdio? Porque a gente foi se ver, a gente marcou de se ver. E a gente fala com música, é o único jeito que a gente tem de falar. De verdade. É com música, então. Acho que é um pouco disso também. Tá feito. Já. E se viu. Oh. Credo. Boa, vamos gravar isso.